Primeiro vídeo do novo canal e eu já começo em Abacuque 2, versículo 18, preste atenção. Ai daquele que diz à madeira, desperta, e à pedra, levanta-te, não se ouvirá mais que silêncio, ei-lo coberto de ouro e de prata, mas nele não há sopro algum de vida. De que serve a imagem esculpida? Para que o escultor atalhe, e o ídolo fundido que só ensina mentiras, para que o artífice nele ponha sua confiança, fabricando divindades mudas. Também vou ler Êxodo 20, versículo 4, que diz assim: não farás para ti escultura, nem figura alguma, do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, etc, etc. Esse tipo de passagem deixa você, católico, desconfortável? Você que tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em casa, ou Nossa Senhora de Fátima, você fica desconfortável com esse tipo de passagem? Você que tem um crucifixo de Nosso Senhor Jesus Cristo em casa? Essas passagens, elas têm uma interpretação ou devemos entendê-la no sentido literal de não ter imagens mesmo? Eu sou Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco, e hoje eu vou tirar todas essas minhocas da tua cabeça. Vou te mostrar dois pastores famosíssimos, protestantes, que parece que não ligam muito para a questão de imagens, embora um deles às vezes já pregou várias vezes contra o uso de imagens. Vou te mostrar fotos de igrejas protestantes com imagens, tanto no Brasil quanto lá fora. Vou te mostrar que esse tipo de dúvida já teve na Igreja Católica e como nós resolvemos isso, quando foi e como nós resolvemos esse tipo de dúvida. Fica comigo até o final. E antes disso eu quero botar uma questão também, para ser respondida só no final do vídeo. Certa vez eu conversei com um rapaz da Assembleia de Deus e eu falava com ele: olha, esse tipo de dúvida, imagem ou qualquer outro assunto, né, Jesus sabia que nós teríamos divergências. Então ele sabia que nós iríamos ficar confusos. Então veja, a não ser que ele quisesse que a gente ficasse confuso até o final dos tempos, ele necessariamente teria que nos deixar algo, alguma coisa, para que no momento de dúvida a gente pudesse recorrer e tirar essa dúvida. Não, realmente, olha, você está certo, eu estou errado, desculpa, e vice-versa. Então, a pergunta é: o que é que Jesus nos deixou? Aí esse rapaz respondeu para mim: ele nos deixou a Bíblia. Eu falei: não, preste atenção, Jesus não escreveu livro nenhum, e é justamente com a Bíblia que a gente está tendo divergência. Então você está lendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, a mesma passagem, e não estamos nos entendendo. Como é que a gente tira essa dúvida? O que é que Jesus nos deixou para que a gente tirasse essa dúvida? Segunda resposta dele: ele nos deixou o Espírito Santo. Ok, mas presta atenção de novo. Todas as denominações cristãs que existem dizem ser inspiradas pelo Espírito Santo e todas elas seguem a Bíblia. Como é que você pode ter certeza? Olha, se um testemunha de Jeová, por exemplo, não acredita que Jesus é Deus e um católico crê que Jesus é Deus, obviamente que o Espírito Santo não está inspirando os dois. São coisas contraditórias. Então, o que é que Jesus nos deixou para que nesses momentos de dúvida a gente tivesse a certeza? Não, porque a gente tem que ter certeza, porque senão vira um caos. O que é que ele nos deixou para que a gente pudesse ter a certeza de que estamos no caminho correto? No final desse vídeo eu te respondo, ok? Então vamos lá. Dois pastores protestantes famosíssimos que parecem não se importar tanto assim com imagens. Um deles é o Silas Malafaia, que já pregou várias vezes contra imagens, que é idolatria, que é errado, etc, etc. Mas você vai lembrar de que há alguns anos, numa parada gay, uma passeata do movimento LGBT, eles trouxeram, os LGBT, trouxeram imagens de santos católicos em poses afeminadas. Eu me lembro bem da imagem de São Sebastião, que eles transformaram, não era aquela imagem de São Sebastião, é de São Sebastião numa imagem afeminada, querendo colocar eles como ícones gays. E, para a tristeza católica, eu não me lembro de nenhum bispo católico que tenha ficado indignado com isso. Mas o Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus, foi a público, meteu o pau nos LGBT, Inclusive,
essa coisa de baixar o pau, essa expressão. Ele usou literalmente essa expressão e não sei se levaram às vias de fato, mas tentaram até processar ele por falas homofóbicas e tudo mais, papapá, foi um escândalo danado nesse ponto. Mas a indignação dele mostra que ele não se importa tanto assim com o uso de imagens religiosas, porque afinal de contas, se é idolatria, se é pecado, qual é a diferença se ela está em imagem afeminada ou não? Do mesmo jeito, vai ser idolatria. Então por que essa indignação toda do Silas Malafaia? Isso mostra que talvez a pregação que ele faz, né, não está em comunhão com o que ele sente por dentro ou o que ele pensa realmente do uso de imagens religiosas. Parece mais algo do tipo, olha, eu não compartilho, eu não tenho em casa, mas eu entendo que são representações de pessoas que amaram a Jesus e viveram sua vida de acordo com os valores do Evangelho. Essa é a impressão que ele me passou com a atitude de indignação dele. Mas se você lembra desse episódio e lembra de algum bispo católico que veio a público reclamar desse tipo de atitude LGBT e tudo mais, bota aí nos comentários, porque eu não conheço nenhum. E gostaria de refazer aqui, de ser justo, né, com os nossos bispos. Bom, o segundo pastor é bem mais interessante do que esse exemplo do Malafaia. Se você é da Igreja Batista e tem alguns anos de caminhada, você vai se lembrar do pastor Nilson Fanini. É um pastor dentro da Igreja Batista de uma importância absurda, ainda mais aqui no Brasil. Ele já é falecido há mais de 10 anos, ele chegou a ser, eu não sei exatamente qual o termo correto na Igreja Batista, mas como um presidente da Associação Batista Mundial. Foi um líder da Igreja Batista a nível mundial. E por que eu estou lembrando do pastor Fanini? Pastor Fanini, nos anos 90, foi o primeiro pastor brasileiro a ser recebido por um papa. Nunca um papa da Igreja Católica tinha recebido um pastor protestante brasileiro. Tinha recebido lá de fora, mas brasileiro não. Pastor Fanini foi o primeiro, nos anos 90. Na época, João Paulo II o chamou. E por que João Paulo II chamou o pastor Fanini lá em Roma? A ideia do Papa era pedir que o pastor Fanini, que na época era uma referência mundial na Igreja Batista, que ele intermediasse um conflito entre católicos e protestantes na Irlanda. E eu soube dessa notícia por uma revista protestante na época, lá nos anos 90, que por um acaso veio à minha mão, não lembro nem como, alguém deve ter me emprestado, mas aquela notícia ficou gravada na minha cabeça, né? E a revista Vinde colocou que, como estava diante do Papa, o pastor Fanini aproveitou para rever algumas diferenças doutrinárias entre a Igreja Batista e a Igreja Católica. E olha que interessante, na visão do pastor Fanini, só tem 3 diferenças que ele considera cruciais da Igreja Batista para a Igreja Católica. E, para espanto e escândalo da revista Vinde, que noticiou, não é sobre imagens, não é sobre purgatório, não é sobre Nossa Senhora, não é sobre Eucaristia, não é sobre a Santa Missa. Isso parece que não incomodava tanto o pastor Fanini assim. Só tinham 3 coisas que ele colocava como diferentes da Igreja Batista para a Igreja Católica, e esse sim tinha que acertar os pontos. 1. O batismo de crianças. 2. As fontes de fé. Para o católico somos 3 fontes de fé, temos 3 fontes de fé: as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja. Para os batistas, somente as Sagradas Escrituras é fonte de fé. E a terceira diferença seria a própria figura do Papa, um chefe visível para a Igreja no mundo todo. Então veja, pastor Fanini, com toda a sua posição, não estava incomodado com imagens dentro da Igreja Católica. Então, olha, 2 exemplos de protestantes famosíssimos que não estavam tão... Você aí se descabelando para mostrar o quanto o católico é burro ou é ignorante da Bíblia e tudo mais, e seus pastores não estão tão preocupados com isso, aparentemente, ou não estavam, no caso do pastor Fanini. Se você tem dúvida a respeito de imagem, saiba que na Igreja Católica nós também já tivemos dúvida a respeito disso. Sim, o cristianismo iniciou, Jesus, os apóstolos e tudo mais. No primeiro século, os cristãos já faziam imagens nas catacumbas, a igreja era perseguida pelo Império Romano, se encontrava clandestinamente, escondidamente,
nas catacumbas de Roma, por exemplo, e lá foram encontradas um monte de imagens. Estou disponibilizando algumas que eu peguei na internet para você ver aí, né? Mas vamos dar um pulo até o século VIII. O que aconteceu no século VIII da nossa história, que é compreendido entre o ano 700 e o ano 799? Tenta imaginar como era a realidade do século VIII, que era bem diferente da que nós temos hoje. Desculpa. Não tinha internet, não tinha globalização, não tinha YouTube, não tinha Spotify, não tinha TikTok, não tinha Instagram, Facebook, nada disso. Por incrível que pareça, o século VIII é mais antigo que o Orkut. E o que acontecia? Era uma época de muito mais rural, né, os trabalhos e tudo mais, né, a Idade Média. A Bíblia também não existia dessa maneira que nós temos aqui, né? A Bíblia aqui é um livro impresso, tudo mais bonitinho. Dessa maneira aqui só foi possível a partir do século XV, quando Gutenberg inventou a prensa móvel, pelo menos no Ocidente. Só foi possível a partir do século XV livros impressos dessa forma. Então a Bíblia era escrita à mão, era feita cópias à mão. Às vezes eram livros enormes, porque eram escritos à mão, então muito mais volumosos. E nem toda paróquia possivelmente tinha a Bíblia completa. Então, os estudiosos dizem que não sabem exatamente como começou o movimento iconoclasta. O que foi isso? Surgiu no século VIII. Um movimento que começou a invadir igrejas, quebrava imagens, se tornou grande, se tornou violento, né? E levou a igreja, na figura do Papa, a tomar uma decisão. O que a gente vai fazer a respeito disso? O Papa, no caso, reuniu os bispos num concílio, o segundo concílio de Nicéia, em 787, para conversar, para estudarem, para rezarem sobre essa questão das imagens dentro da igreja. Eu imagino que essa questão iconoclasta tenha surgido mais ou menos assim. Nem toda paróquia devia ter a Bíblia completa, né? Então imagina um padre, no século VIII, que ele está lendo, né, os trechos de escrituras que ele não tem completa, mas ele tem, por exemplo, Abacuque 2, esse texto que eu li há pouco, no início do vídeo. Ele tem Êxodo 20, que eu li também no início do vídeo, mas ele não tem, por exemplo, Números 21, que seria um contraste. E o que diz em Números 21? A passagem da serpente de bronze, o povo morrendo no deserto, o povo de Israel morrendo no deserto, e Deus pede para que Moisés construa uma imagem de uma serpente, coloque numa haste, levante, e todo aquele que olhar para essa imagem seria curado da picada da serpente. O povo estava morrendo por causa dessas picadas. Então veja que absurdo. Deus permite que através de olhar para uma imagem a pessoa seja curada de um mal. E mais absurdo ainda, Jesus nos evangelhos vai dizer assim como foi levantada a serpente no deserto, assim vai ser levantado o Filho do Homem. Né? Isso está em João. Não vou lembrar de cabeça agora aonde exatamente. Se eu tivesse que chutar, diria João 3 alguma coisa. Não sou bom de guardar os endereços certinho. Mas, assim, veja só, Jesus se compara ao que aconteceu com a imagem da serpente de bronze no deserto. Então, vamos voltando ao século VIII. O padre lê essas passagens, mas ele não tem esse contraponto. Então ele começa a pensar, caramba, isso aqui está errado. Nessa imagem de Nossa Senhora, a imagem dos santos, não é que os santos estavam errados, as imagens são erradas. E começou aquele movimento de quebrar imagens, de tirá-las das igrejas. A comunicação na época, no século VIII, era bem precária. Se o Papa fazia um documento, até esse documento chegar numa paróquia, meu amigo, é uma dificuldade. Porque você imagina, o Papa vai fazer à mão. Ele não vai mandar o documento dele, ele vai guardar o original. Desse original, vai pedir para monges fazerem cópias, para que essas cópias fossem enviadas aos bispos. Né? Enviadas como? De avião? Enviadas a pé, ou de cavalo, ou num burrinho. Era um processo demorado. Quando chegar nos bispos, eles vão pedir para novas cópias serem feitas para serem enviadas aos padres. Então você imagina quantos anos não levava para um documento do Papa chegar numa paróquia longínqua. O Papa em Roma
e a paróquia lá no interior, lá de Portugal, lá no fim lá da península, lá, demorava um bocado. Ou para chegar numa paróquia lá da Rússia, porque nessa época, século VIII, a Igreja Ortodoxa era unida à Igreja Católica, ainda não tinha acontecido essa divisão. Então, comunicação precária, tudo demorado, tudo difícil, né? Começou esse movimento, o Papa criou, convocou um concílio, reuniu os bispos, estudaram a fundo a questão e as conclusões do concílio, né? Você pode procurar mais a fundo na internet ou em livros, né? Vou resumir, claro, né? Duas coisas que o concílio resolveu, definiu. Primeiro, o povo era muito analfabeto, nem todo mundo sabia ler e escrever. Aliás, poucos sabiam, né? Não era a minoria. Então, as imagens acabam servindo como catequese para a pessoa que não sabe ler e escrever. O cara já não tinha Bíblia em casa. Ele chega na igreja, ele tem lá as imagens, por exemplo, da Via Sacra. Ninguém precisa explicar ele. Você está vendo 14 estações que vão mostrar desde o julgamento de Cristo até a sua morte, né, na cruz, todo aquele processo, as quedas que ele tem no caminho, o encontro com Nossa Senhora e por aí vai. 14 estações da Via Sacra que ele vai entender o que aconteceu para a salvação dele, para a nossa salvação. Então as imagens serviram de catequese para os ignorantes. E o segundo ponto é um ponto lógico. Quando você se dirige a uma imagem, obviamente não é a imagem em si a quem você está se dirigindo, mas sim aquele a quem essa imagem representa. Então, quando eu me dirijo a uma imagem de Nossa Senhora, logicamente que eu estou querendo me dirigir à própria Nossa Senhora e estou usando uma imagem como um símbolo. Essas foram as resoluções do concílio, resumidamente. E assim você vê que essa questão dentro da Igreja Católica está resolvida há pelo menos 12 séculos. É muito tempo, né? E se não fosse assim, quantas obras de arte magníficas nós teríamos perdido, né? A Pietà, o Davi, o Moisés de Michelangelo. Davi é uma perfeição danada. Moisés, dizem que quando Michelangelo acabou de fazer a escultura de Moisés, né, teria até falado, ela estava tão perfeita que ele teria dito, fala. Lembra a passagem aqui, mas não tem nada a ver com essa passagem de Abacuque. Mas, então, vamos partir para outro ponto, porque a igreja já definiu isso há 12 séculos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar imagens de igrejas protestantes lá no exterior e aqui no Brasil que possuem imagens. Você vê, tem igreja com a imagem de Lutero, tem igreja de santo protestante lá fora, tem igreja de São Moisés, por exemplo. Então, a gente vai vendo que essa questão ela é mal explicada, mal resolvida. Ok, mas afinal, o que é idolatria então? Idolatria é o culto, a idolatria é você colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. É o culto a um ídolo. E o que é um ídolo? O ídolo, sim, é uma imagem de um falso Deus. Essas seriam as definições básicas de idolatria e ídolo. Então você percebe já de princípio uma coisa: imagem não é a mesma coisa que ídolo. Você vê, Deus permitiu imagens no tempo de Salomão, imagens de touros, imagens de bodes. Deus mandou que se fizesse a serpente de bronze no deserto. Deus mandou que se colocasse a imagem de 2 querubins em cima da Arca da Aliança. Então veja, imagem é diferente de ídolo. O ídolo, ele é a imagem de um falso Deus. Então veja, no caso de Nossa Senhora, católico nenhum pensa que Nossa Senhora é Deus. Aliás, santo nenhum é Deus na cabeça de nenhum católico. Te garanto isso. Ninguém, não tem um católico que acredite que Santo Antônio ou São Francisco de Assis ou Santa Teresinha, ou Santa Teresa d'Ávila, figuras extraordinárias da nossa história católica. São Padre Pio de Pietrelcina, nenhum deles é Deus para nós católicos. São pessoas que viveram o Evangelho até os limites do absurdo. E por isso a igreja os tornou modelos de fé para nós. Então, nenhuma imagem de santo católico nós temos como Deus. Começa por aí, para que não seja idolatria. No caso das imagens de Jesus,
que acontece? Jesus é Deus, mas não é um Deus falso. Se você é testemunha de Jeová, ou Mormon, acho que Mormon também não crê que Jesus é Deus, e você acha que o católico é idólatra, eu até te entendo, porque para você, como Jesus não é Deus, a imagem de Jesus seria a imagem de um Deus falso. Ou um muçulmano que pensasse num católico, eu até compreendo. Agora, no caso de você protestante, né, você acha que a imagem de Jesus é a imagem de um falso Deus? É claro que não. Imagino que não. Protestante nenhum. Pelo menos tirando as exceções, né? O Testemunho de Jeová também estaria nesse bolo de protestantes. Mas enfim. Então, começa por aí. A imagem é diferente de ídolo. O ídolo é a imagem de um falso Deus. E é por isso que Deus fala, quando fala em Abacuque, quando fala lá em Êxodo, ele está chamando a atenção do povo de Israel para que não se misturasse com os povos pagãos, que faziam a imagem de Moloque, imagem de Mamon, imagem de Baal, imagem de falsos deuses, porque esses sim eram ídolos. E essa sim era uma idolatria, era uma traição ao Deus verdadeiro. Para terminar essa parte de idolatria, né? Deus é invisível, então Deus não poderia, o Deus verdadeiro no Antigo Testamento não poderia ser retratado, porque ele é invisível. Porém, quando Deus se encarnou na figura de um homem, Jesus Cristo, ele se permitiu ser retratado, ou não, ele se tornou homem, e ele não deixou de ser Deus. Então, ele permitiu que ele fosse retratado, inclusive de maneira miraculosa, como é no Santo Sudário. Eu sei, você vai dizer que o Santo Sudário é falso. Isso é uma outra história. Não é, mas eu também não vou me estender nesse assunto agora, não. Então, veja, Deus se permitiu ser retratado. E Jesus ainda diz que ele é a imagem do Pai. Né? Então, se você quer, ele chega a falar para Filipe, se você quer, você olhou para mim, você viu o Pai. Então, é claro que isso tem um sentido. Mas Deus permitiu que ele fosse retratado em Cristo, em Jesus. Então ele inaugurou, como o Catecismo da Igreja Católica diz, uma nova economia de imagens, né? Ele nos fez pensar diferente sobre essa questão. Para concluir, você poderia me colocar assim: ok, Wilson, digamos que tudo isso que você falou tem sentido, né? Obrigado e tudo mais, mas e aquelas pessoas que colocam imagens mergulhadas, a imagem de Santo Antônio mergulhada num copo d'água? Você vai me dizer que isso não é idolatria? Não. Isso é apenas ignorância. Né? Não faz... O que a pessoa pode estar achando que vai acontecer? Que Santo Antônio vai se afogar? É só uma imagem, mas no caso é o caso de orientar essa pessoa de que ela está bem confusa na cabeça. Mas e velas acesas diante de imagens? Isso não seria uma reverência à imagem em si? Não. A imagem é um símbolo, a vela também é um símbolo, simboliza a luz de Cristo. E são apenas símbolos, não querem dizer, não são nada para a gente se preocupar tanto assim. Você pode usar como pode não usar, ela apenas nos ajuda a nossa razão a focar naquilo que a gente está fazendo, nada mais do que isso. Mas tem pessoas que dão beijos em imagens, isso não seria idolatria? Não. Beijo em imagem, ou se ajoelhar diante da imagem, não é idolatria. Por quê? Porque quando você se dirige a uma imagem, lembra, não é a imagem em si que você quer se dirigir, mas sim aquele a quem a imagem representa. Então é aquilo que você gostaria de fazer. A própria pessoa, do Cristo, de Nossa Senhora, de São Francisco, mas não tem como. Então você usa a imagem como um símbolo, não tem problema. Não, mas tem pessoas que passam diante do sacrário na igreja, por exemplo, onde está a Eucaristia, que nós cremos, é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade, não ligam para a Eucaristia e vão lá se ajoelhar e rezar diante de imagem. Não é idolatria? Esse também é um caso de ignorância. Né? Cabe ter uma catequese para essa pessoa para explicar para ela que não tem problema se ajoelhar diante da imagem, mas que ela ganharia muito mais se ajoelhando diante do próprio Deus, Jesus Cristo na Eucaristia. Mas e as imagens, por último? E as imagens católicas no candomblé? Como é que você pode... E agora? Como é que você me explica isso? Porque o pessoal da macumba também usa imagem católica. Obviamente que não são as mesmas... Eles não estão se dirigindo à mesma pessoa que nós. Essa confusão que o candomblé fez foi na época da escravidão.
porque naquela época, aqui no Brasil, os escravos, muitos se convertiam, sinceramente, ao catolicismo, mas muitos eram obrigados a aceitar a religião como deles. E como eles não queriam, e como eram proibidos de manifestar a sua religião, o que eles fizeram? Pegaram imagens de santos católicos, né? Mas que para eles eram os orixás que ele cultuava. Isso é idolatria? Eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento assim sobre o candomblé para saber se, por exemplo, para o cara do candomblé um orixá é Deus. Se ele crê que cada orixá é um Deus, então sim, é uma idolatria, porque ele está criando a imagem de um falso Deus, mesmo que seja uma representação da imagem católica. No caso lá vai ser idolatria. Mas eu não tenho tanto conhecimento assim sobre o candomblé, então não gostaria de bater martelo nessa questão. Se você tem, coloca aí nos comentários. Se você tem algo para me indicar, olha, Wilson, olha, esse site aqui ou esse canal aqui fala muito bem sobre essa questão. Dá uma estudada lá, e eu agradeço muito, porque nesse ponto realmente eu não tenho muita ciência. E para fechar o vídeo, a pergunta. Lembra que teve uma pergunta no início da minha conversa com um rapaz protestante? Essas dúvidas todas que a gente tem, Jesus sabia que nós teríamos e ele necessariamente tinha que deixar algo para que a gente pudesse se guiar. O que ele nos deixou? Nos deixou a Bíblia? Não. Jesus não escreveu livro nenhum. E todas as denominações cristãs, que divergem umas das outras, têm Bíblia. Então não pode ser a Bíblia. Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele nos deixou o Espírito Santo, mas também não é ele, porque todas as denominações cristãs também dizem que tem o Espírito Santo, que são inspiradas pelo Espírito Santo. O que é que Jesus nos deixou? Aí nesse momento da conversa, esse rapaz da Assembleia ficou sem palavras, ele simplesmente não sabia o que responder. E a irmã dele, que estava assistindo só a gente falar, ela tinha uns 10 anos e tal, nem frequentava nada, ela estava só ouvindo a gente falar e daqui a pouco ela foi e falou assim: Jesus nos deixou a igreja. Uma criança de 10 anos soube responder com perfeição. É exatamente isso. Jesus nos deixou a igreja. É a igreja que resolve essas questões polêmicas. Lembra da diferença da igreja batista para a igreja católica? As 3 fontes de fé que nós temos, uma delas é o magistério da igreja. Porque não pode ficar a critério nosso, de cada um. Não sou eu que vou ler uma passagem difícil da Bíblia, e eu, Wilson Júnior, e eu é que vou interpretar e dizer: olha, gente, segue isso aqui. Não cabe a mim. Existe, como São Pedro diz na sua segunda carta, há passagens difíceis das cartas de Paulo, assim como de todas as escrituras, que os espíritos ignorantes deturpam para a sua própria ruína. São Pedro ensina com essas palavras, lá na segunda carta de Pedro. Então, nós cremos que a interpretação das Sagradas Escrituras pertence ao magistério da igreja. Foi assim que o Papa e os bispos resolveram a questão das imagens no século VIII, e é assim que a igreja sempre resolveu suas questões. Ao longo de outros vídeos aqui no canal, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas acho que de hoje é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer acréscimo, qualquer crítica, fique à vontade, bota nos comentários aí e até o próximo vídeo.